Ministro. Maurício Correia, mandado de segurança 24.182. Impetrante José Veiga Filho, impetrado presidente da Câmara dos Deputados. Cuide-se mandado de segurança impetrado por José Veiga Filho contra ato da mesa diretora da Câmara dos Deputados. Submetido a processo administrativo disciplinar, o impetrante servidor daquela Casa Legislativa foi considerado culpado pelo desaparecimento de 187 talonários de ticket de alimentação que estavam sob sua guarda e responsabilidade. Foi-lhe aplicada a penalidade de suspensão, convertida em multa, além de ser-lhe cobrada indenização decorrente da perda dos mencionados talões, mediante descontos mensais na folha de pagamento. Inconformado, apresentou pedido de reconsideração, não recebido pelo diretor-geral da Câmara, por incabível no âmbito de processo administrativo disciplinar. Contra esse ato, impetrou o mandado de segurança perante a Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, requerendo fossem sustados os descontos e apreciado o pedido de reconsideração. O juiz federal deferiu o pedido liminar, determinando a suspensão dos referidos descontos enquanto a questão estivesse sub júdice. No julgamento do mérito, ouvido o Ministério Público, que opinou pelo deferimento do writ, concedeu-se em parte a segurança para que, nos termos do artigo 177 da Lei 812 de 90, o processo fosse remetido à autoridade administrativa competente e que não se praticasse ato algum de punição ou de cobrança de indenização até a decisão final do processo administrativo. Em cumprimento a essa decisão, o diretor-geral nomeou uma comissão destinada a efetuar a revisão do processo disciplinar de que trata o dispositivo legal em que se fundou a ordem judicial. A comissão concluiu pela inviabilidade de ser reconsiderada a decisão prolatada e recomendou a submissão do assunto ao primeiro secretário da Câmara dos Deputados, que emitiu parecer aprovado pela mesa diretora, ato ora impugnado, ratificando em todos os seus termos a decisão do diretor-geral que ensejara o referido mandado de segurança impetrado junto à Justiça Federal. Contra essa decisão da mesa diretora da Câmara dos Deputados, que aprovou o parecer de seu primeiro secretário, é que se insurge o presente writ, no qual o impetrante sustenta que a administração da Câmara dos Deputados interpretou erradamente a ordem emanada do juiz federal, que, embora tenha feito referência ao artigo 177 da Lei 812/90, não poderia determinar a revisão do processo, dado que esse não foi o pedido formulado no mandamos. Além disso, a revisão somente incide sobre feitos transitados em julgado. Sendo assim, a autoridade coatora deveria examinar o pedido de reconsideração, devolvendo à jurisdição administrativa o pleno conhecimento sobre a matéria abordada, podendo a autoridade resolver questões sobre fatos idênticos em iguais circunstâncias. Ademais, a mesa da Câmara dos Deputados não poderia extrair da revisão conteúdo conflitante com a manifestação judicial, pois se há imprecisão na sentença acerca dos procedimentos administrativos a serem adotados, dela não remanesce dúvida quanto ao fato de que não poderia a autoridade coatora, à míngua de decisão judicial e sem respaldo legal expresso, invadir o patrimônio do servidor para recuperar prejuízo que alega ter sofrido. Dessa forma, tendo em vista a suposta ilegalidade das consignações e da redução de seus vencimentos, que tem natureza alimentar, requer a concessão da medida liminar e a posterior confirmação da segurança, aspas, para interromper definitivamente a tentativa espúria de autotutela promovida no ato impugnado,
determinando-se à autoridade coatora que busque amparo do Judiciário se realmente acredita na existência de responsabilidade do impetrante na situação que originou o presente feito, conclusão que não conta de modo algum com a aquiescência da parte prejudicada, fecham-se aspas. Com fundamento no artigo 46 da Lei 812/90, na doutrina, na jurisprudência, deferiu o pedido de medida liminar por vislumbrar presentes o fumus boniuris e o periculo in mora, caracterizado este último pela natureza alimentar da remuneração do servidor. A autoridade impetrada prestou informações, aduzindo preliminarmente que a mesa da Câmara dos Deputados não tem legitimidade para figurar no polo passivo da lide, pois não determinou o referido desconto em folha, mas apenas apreciou o recurso interposto pelo impetrante contra a decisão da comissão de inquérito e do diretor-geral. No mérito, sustenta que a penalidade imposta obedeceu à regra prevista no artigo 46 da Lei 812. O Ministério Público Federal opina pela concessão da segurança. É o relatório. O voto. Examina o preliminar de ilegitimidade passiva da mesa diretora da Câmara dos Deputados. Em cumprimento à decisão judicial proferida no mandado de segurança impetrado perante a Justiça Federal, o diretor-geral nomeou uma comissão que concluiu pela inviabilidade de ser reconsiderada a decisão anteriormente prolatada. Submetida a questão ao primeiro secretário, este emitiu parecer que foi aprovado pela mesa diretora da Câmara dos Deputados, proferindo assim decisão que foi corretamente considerada ato coator pelo impetrante. Ora, segundo a melhor definição, coator é a autoridade superior que pratica ou ordena concreta e especificamente a execução do ato impugnado e responde pelas suas consequências administrativas, como de fato ocorreu na espécie em que a determinação para os descontos na folha de pagamento do impetrante foi ordenada pela mesa da Câmara dos Deputados, cumprindo-se, ademais, o que está definido no artigo 15 de seu regimento interno, mais precisamente, em seu inciso 16, de que a ela cabe, aspas, decidir conclusivamente em grau de recurso as matérias referentes ao ordenamento jurídico de pessoal e aos serviços administrativos da Câmara. Fecham-se aspas. Não é, pois, o caso de acolher-se a preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade impetrada. O desconto foi determinado pelo presidente, mas houve recurso para a mesa. Foi autorizado pelo diretor. Pelo diretor. Houve recurso para a mesa. E a mesa confirmou. confirmou. O secretário homologou e Sim. determinou o desconto. Aí veio a mesa e homologou. Posso prosseguir, né, presidente? O mérito da controvérsia consiste no exame da legalidade do desconto em folha de pagamento de parcelas mensais decorrentes da condenação do impetrante em processo administrativo disciplinar a ressarcir ao erário o valor do prejuízo apurado com o desaparecimento de 187 talonários de tickets de alimentação. O artigo 127 da Lei 812/90 enumera as penalidades a que estão sujeitos os servidores públicos em situações desta espécie: advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão e destituição de função comissionada. Note-se que a lei não autoriza a administração pública a aplicar a seu servidor sanção pecuniária de natureza indenizatória. A Constituição Federal prevê a responsabilidade objetiva apenas do Estado, artigo 37, parágrafo 6º, impondo ao servidor, havendo culpa ou dolo na prática do ato lesivo, a obrigação de reparar o dano causado ao erário. A apuração do fato culposo ou doloso deve ocorrer, no entanto, no âmbito da jurisdição civil, pois reservado exclusivamente ao Poder Judiciário, por disposição constitucional, a função jurisdicional. Assim sendo,
Uma vez comprovado no processo administrativo que o servidor praticou falta funcional e ainda causou dano patrimonial ao Estado por culpa ou dolo, caberá à comissão propor à autoridade competente a aplicação de uma das penalidades previstas no referido artigo 127, pois não há dúvida da competência da administração para apurar e punir o servidor por suas faltas de natureza administrativa. A pena de suspensão aplicada, convertida em multa na forma da Lei 802/90, é passível de execução pela própria administração, sendo tal ato legítimo. Já a obrigação de indenizar os cofres públicos, no caso concreto, pelo prejuízo decorrente do desaparecimento dos talões citados, advém da responsabilidade civil do servidor e poderá até ser resolvida mediante desconto em folha, mas desde que haja a aquiescência do servidor. Caso contrário, como aqui ocorre, cabe à administração propor ação de indenização contra o responsável. A Lei 812/90, ao reportar-se a responsabilidade civil dos servidores públicos da União, artigo 121 e seguintes, disciplina a forma de atuação da administração em tais casos, tendo em vista a necessidade de submeter ao Poder Judiciário a confirmação ou não do ressarcimento apurado na esfera administrativa. Nesse sentido, a doutrina de Ivan Barbosa Rigolin sobre a forma de proceder em situações desta natureza, esclarece mestre Eli Meireles ser ele válido, aspas, inclusive na hipótese prevista no parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal, mas em qualquer caso é necessária a concordância do responsável, porque a administração não pode lançar mão dos bens de seus servidores, nem gravar unilateralmente seus vencimentos para ressarcir-se de eventuais prejuízos. Faltando-lhe essa aquiescência, deverá recorrer às vias judiciais, quer propondo ação de indenização contra o servidor, quer executando a sentença condenatória do juízo criminal ou a certidão da dívida ativa no caso de alcances e reposições de recebimentos indevidos. Condenar o impetrante à pretendida indenização sem a sua permissão seria violar o seu direito individual, garantido constitucionalmente, de não ser privado de seus bens sem o devido processo legal. Não se aplica, no caso, a autoexecutoriedade do procedimento administrativo, dado que a competência da administração acha-se restrita às sanções de natureza administrativa em face do ato ilícito praticado pelo servidor, não podendo alcançar compulsoriamente as consequências civis e penais, estas sujeitas à decisão do Poder Judiciário. As disposições do artigo 46 da Lei 812/90, longe de autorizar a administração que execute a indenização apurada em processo administrativo, apenas regulamenta a forma como poderá ocorrer o pagamento pelo servidor, logicamente, após sua concordância com a conclusão administrativa ou a condenação judicial transitada em julgado. Resta, portanto, à administração recorrer às vias ordinárias para obter o ressarcimento do prejuízo apurado no processo administrativo, aplicando-se, por analogia, os procedimentos previstos na Lei 8.429/92, que regula a apuração dos atos de improbidade administrativa praticados por servidores públicos. Ante essas circunstâncias, confirmando a liminar antes concedida, defiro a segurança. O ministro Gilmar Mendes é relator da ação direta de constitucionalidade 1571, requerente Procurador-Geral da República, requerido, Congresso Nacional. Vou falar. Senhor presidente, trata-se do tema já conhecido desta Corte, que é a discussão sobre a constitucionalidade do artigo 83 da Lei 9.430, que estabelecia a exigência quanto à representação fiscal. Dizia o artigo 83:
A representação fiscal para fins penais relativa aos crimes contra a ordem tributária, definidos nos artigos 1º e 2º da Lei 8.137, será encaminhada ao Ministério Público após proferida a decisão final na esfera administrativa sobre a exigência fiscal do crédito tributário correspondente. E assim, o parágrafo único. As disposições contidas no caput do artigo 34 da Lei 9249 aplicam-se aos processos administrativos e aos inquéritos e processos em curso, desde que não recebida a denúncia pelo juiz. A inicial fundamentava-se, em linhas gerais, nos dispositivos relacionados com o artigo 1º, 2º, 3º, 5º caput, inciso 35, 37 caput, 60 parágrafo 4º, inciso 3, 129, inciso 1º e 170 da Constituição Federal. Esta Corte, por unanimidade, indeferiu o pedido da medida cautelar em acordo com a seguinte ementa. Ação direta de inconstitucionalidade, Lei 9430, de 27/12/96, arguição de inconstitucionalidade da norma impugnada por ofensa ao artigo 129.1 da Constituição, ao condicionar a notícia a crimes contra a ordem tributária a decisão final na esfera administrativa sobre exigência fiscal do crédito tributário, do que resulta limitar o exercício da função institucional do Ministério Público para promover a ação penal pública pela prática de crimes contra a ordem tributária, artigos tais, dispondo o artigo 83 da Lei 9430, de 96, sobre a representação fiscal, há de ser compreendido nos limites da competência do Poder Executivo, o que significa dizer no que as autoridades competentes dessa área da administração federal deverão encaminhar ao Ministério Público Federal os expedientes contendo notícia a crimes acerca de delitos contra a ordem tributária previsto nos artigos 1º e 2º da Lei 8.137 de 90. Não cabe entender que a norma do artigo 83 da Lei 9430 coarte a ação do Ministério Público Federal, tal como prevista no artigo 129, primeiro da Constituição, no que concerne a propositura da ação penal, pois, tomando o Ministério Público Federal, pelos mais diversificados meios de sua ação, conhecimento de atos criminosos na ordem tributária, não fica impedido de agir, desde logo, utilizando-se para isso dos meios de prova que tiver acesso. O artigo 83 da Lei 9430 não define condição de procedibilidade para instauração da ação penal pública pelo Ministério Público. Relevância dos fundamentos do pedido não caracterizado, o que é bastante ao indeferimento da cautelar. Isto, portanto, a medida cautelar foi indeferida. A Procuradoria-Geral da República, em parecer do Subprocurador-Geral, Dr. Flávio Giron, aprovado pelo Dr. Procurador-Geral, opina no sentido de ser julgada improcedente a presente ação direta de inconstitucionalidade. É o relatório. Cuida-se de alegada inconstitucionalidade do artigo 83 da Lei 9430, sob a alegação de que, ao instituir a representação fiscal para fins penais relativa aos crimes do artigo 1º e 2º da Lei 8.137, de 26/12/90, seria encaminhado ao Ministério Público após proferir a decisão final na esfera administrativa, que, sob essa alegação, teria o legislador afrontado o disposto no artigo 129, primeiro da Constituição Federal. A Procuradoria-Geral da República, como já se explicitou, no parecer do Dr. Flávio Giron, manifesta-se pela improcedência do pedido. Assinala o eminente procurador. Outro sim, a norma estabelecida pelo dispositivo utilizado é dirigida à própria administração, disciplinando o momento em que o procedimento será encaminhado ao Ministério Público para efeitos penais, mas isso não significa dizer que o parquê estará inibido ou condicionado à representação do fisco para propor a devida ação penal quando cabível. Ao revés, a instauração da ação penal por crime contra a ordem tributária não depende da conclusão do procedimento administrativo fiscal para apuração do débito, uma vez que este não é condição de procedibilidade da referida ação, na linha do que já tinha decidido este plenário. E cita, então, precedentes desta Corte. Digo eu, a norma contida no artigo 83 da Lei 9.430 de 96 tem como destinatário os agentes administrativos fiscais, não afetando em nada a atuação do Ministério Público. Independentemente do encaminhamento da representação fiscal ao Ministério Público, poderá o parquê adotar a qualquer tempo as medidas necessárias à propositura da ação penal. Sendo assim, julgo improcedente a presente ação direta de inconstitucionalidade proposta contra o artigo 83 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 96.
reconhecida e declarada pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte, o governo baiano, agindo como se tal não tivesse ocorrido, continua a aplicar o redutor instituído pelo malsinado decreto, agora com apoio em lei supervenientemente editada, Lei número 7.310 de 98, aplicada com efeitos retroativos. O pedido é pelo esclarecimento do julgado quanto aos seus efeitos ante a declaração de inconstitucionalidade do mencionado decreto, inclusive em relação aos embargantes que ostentam a situação de inativos. É o relatório e o voto é o seguinte. Por meio do acordo de folhas, declarou o Supremo Tribunal Federal a inconstitucionalidade do decreto 3.979 de 95 do Estado da Bahia, que havia rebaixado os limites máximos da soma da gratificação de produção com o vencimento inicial do respectivo cargo dos servidores da categoria funcional da referida unidade federada, denominada Grupo Operacional Fisco, que haviam sido fixados pela Lei 4.964 de 89. Teve o acordo por ofendido, no caso, o princípio da legalidade. Ao mesmo tempo, entretanto, declarou inconstitucional a mencionada lei, no ponto em que estabeleceu, por limite máximo mensal da gratificação de produção, a diferença entre o valor total da remuneração prevista, constitucionalmente, como parâmetro, na área do Poder Executivo Estadual, e o valor da parte fixa do vencimento inicial do respectivo cargo. Essa vinculação do limite da referida vantagem funcional à remuneração de secretário de Estado foi considerada incompatível com a norma do inciso 13 do artigo 37 da Constituição, que em sua redação original já vedava a vinculação ou equiparação de vencimentos, conceito esse que envolve toda espécie remuneratória, o que acabou especificado na nova redação dada ao dispositivo pela Emenda Constitucional 19 de 98, razão pela qual o acordo afastou o efeito vinculante da norma do artigo 5º da Lei 4.964 de 89, afirmando que a única interpretação do dispositivo em apreço compatível com a Constituição é aquela segundo a qual, ao fixar ele o valor máximo da gratificação sob enfoque, como sendo a diferença entre a remuneração de secretário de Estado e o vencimento inicial de auditor fiscal, fê-lo de maneira referida a maio de 89, de modo a impedir que eventuais aumentos da remuneração de secretário de Estado, a partir de então, viesse a refletir de forma automática, independentemente de nova lei, sobre os limites ou valores da gratificação em apreço, devido aos servidores do Grupo Operacional Fisco, ativos e inativos. Interpretação essa que, obviamente, não importou, nem poderia importar, redução de vencimentos ou proventos, cujos montantes vigentes na data acima assinalada, ao revés, são de ser preservados, em face do princípio da irredutibilidade de vencimentos. 24.177, relator ministro Carlos Veloso, impetrantes Ismael de Araújo Filho e outros, impetrado o presidente da República. Impedido o ministro Gilmar Mendes. Impedido o ministro Gilmar Mendes. Senhor presidente, trata-se de um mandado de segurança impetrado contra ato do senhor presidente da República, que editou a medida provisória 2131, de 28 de dezembro do ano 2000. Exatamente. Eu estou votando nesse sentido. Não tem nada de concreto. Nada de concreto, não, e mais. Há precedentes, por exemplo, ministra Ellen Grace, ministro Celso de Mello, negou segmento, ministro Moreira Alves. Vossa Excelência indefere uma segurança ou Eu não estou conhecendo, não conheço. todos de acordo? O O Tribunal não conheceu do mandado de segurança, decisão unânime. Ação originária 499. Ministro Maurício Correia, impetrante. É o mandado de segurança, né, subjacente. Olímpio Pereira da Silva Júnior, impetrado Superior Tribunal Militar. 24, É o 499, mandado de segurança. 099. Cuide-se de mandato de, Não. de mandato de segurança com Ação pedido originária, de 499. liminar. Ação originária.
autuado nesta Corte como ação originária, impetrado pelo ministro do Superior Tribunal Militar Olímpio Pereira da Silva Júnior, contra a decisão do Conselho de Administração do STM, de 2 de 6 de 97, que lhe negou o direito de receber auxílio alimentação, concedido aos juízes auditores da Justiça Militar da União, em decisão proferida na questão administrativa 274, na sessão administrativa de 16 de 4 de 97. O relator do RIT, impetrado anteriormente perante o Superior Tribunal Militar, indeferiu a liminar, verbos, recebidas as informações prestadas pelo excelentíssimo senhor ministro-presidente e entendendo que não restaram demonstrados os pressupostos legais necessários à concessão da outorga liminar, indefiro o pedido. Posteriormente, o STM declinou de sua competência conforme acórdão assim emendado. É incompetente o Superior Tribunal Militar para processar e julgar mandado de segurança impetrado por um de seus ministros, quando a matéria objeto do pedido, direta ou indiretamente, é de interesse de todos os integrantes da Corte. Inteligência do artigo 102, inciso 1º, a linha N, parte final da Constituição Federal, acolhida a preliminar de incompetência suscitada pela douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, determinando a remessa dos autos ao egrégio Supremo Tribunal Federal, decisão unânime. Ao apreciar a liminar, ratifiquei a decisão de folha 19 do presidente do Tribunal, a qual, pelos mesmos fundamentos ali expostos, principalmente em face da vedação contida no parágrafo 2º do artigo 65 da Lei Complementar 3579. Encontrando-se os autos suficientemente instruídos, dispensei a requisição de informações. O Ministério Público opina pela denegação da segurança em parecer assim emendado. Mandado de segurança impetrado por ministro do Superior Tribunal Militar, requerendo o pagamento de auxílio alimentação concedido administrativamente a juízes auditores da Justiça Militar. Vantagem não prevista na Lei Complementar 3579, parecer pela improcedência do pedido formulado no mandamos, é o relatório. No voto. Essa Corte é competente para processar e julgar originariamente o presente RIT, cuja decisão interessa a todos os membros do Tribunal de Origem, incidindo dessa forma a linha N, infine do inciso 1º do artigo 102 da Constituição Federal. Quanto ao mérito, o impetrante não se conforma com a decisão do Conselho de Administração de seu tribunal, que concedeu o auxílio alimentação aos juízes auditores da Justiça Militar da União. Ele negou o mesmo benefício, ferindo dessa forma, segundo entende, o princípio isonômico que deve nortear todos os atos administrativos, como na espécie o pagamento das vantagens ou benefícios a que fazem jus os magistrados que se encontram na mesma situação. A decisão do plenário daquela Corte, na questão administrativa 274, fundou-se no artigo 22 da Lei 8.460 de 92, com a redação dada pela medida provisória 1522 de 96, que tem o seguinte teor. Artigo 22. O Poder Executivo disporá sobre a concessão mensal do auxílio alimentação por dia trabalhado aos servidores públicos federais civis ativos da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. A concessão do auxílio alimentação será feita em pecúnia e terá caráter indenizatório. Observe-se que a Lei 8.460 de 92, fundamento da concessão do auxílio alimentação aos juízes auditores, cuja extensão é aqui pleiteada, tem como destinatários os servidores públicos federais civis ativos da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, não podendo abranger membros do Poder Judiciário que são regidos por legislação própria, conforme previsto no artigo 93 da Constituição, que exige lei complementar para dispor sobre o Estatuto da Magistratura, já editada na data da promulgação da Carta de 88 e por ela recebida. Pela natureza das funções próprias dos magistrados, vês que não podem eles ser considerados indistintamente servidores públicos civis, dada a sua autonomia e submissão a normas específicas da Carta Federal e de seu Estatuto. Aliás, a Loman, em seu artigo 32, parágrafo único, considera os magistrados como não pertencentes à categoria dos servidores públicos. Verbos, artigo 32, parágrafo único, a irredutibilidade dos vencimentos dos magistrados não impede os descontos fixados em lei em base igual à estabelecida para os servidores públicos para fins previdenciários.
Por outro lado, o artigo 65 da Lei Complementar 3579 enumera as vantagens que os magistrados podem receber nos termos da lei, além dos vencimentos, incluindo algumas de natureza indenizatória, como as ajudas de custo para transporte, moradia e diárias. Note que, após a enumeração das referidas vantagens, ficou disposto no parágrafo 2º do mesmo artigo 65. É vedada a concessão de adicionais ou vantagens pecuniárias não previstas na presente lei, bem como em bases e limites superiores aos nela fixados. Ficou claro, dessa forma, que a expressão adicionais ou vantagens pecuniárias, utilizada pelo legislador em 1979, deve entender-se como todo e qualquer acréscimo pago ao magistrado, seja de que natureza for, não sendo admissível a tese defendida pelo impetrante de que o auxílio alimentação, sendo verba indenizatória, não seria atingida pela vedação do parágrafo 2º do artigo 65 da LOMAN. Esta Corte já se manifestou por diversas vezes sobre a matéria, firmando orientação no sentido de que somente as vantagens enumeradas na Lei Complementar 3579 são conferidas aos magistrados. Aspas. É de caráter exaustivo a enumeração das vantagens conferidas aos magistrados pela Lei Complementar número 3579, não se lhes estendendo, portanto, as outorgadas em lei ordinária aos servidores em geral. Precedente do Supremo Tribunal Federal, RS 100.584, DJ de 3 do 492, RMS 21.410, por aí vai. Está claro, pois, que se o Poder Executivo instituiu o auxílio alimentação para seus servidores, estabelecendo posteriormente a natureza indenizatória do benefício, daí não decorre que, com essa alteração, os membros da magistratura possam dele usufruir sob a alegação de que verba indenizatória não se confunde com adicionais ou vantagens pecuniárias. É que, se fosse possível estender aos membros do Poder Judiciário o auxílio alimentação, a medida seria, de qualquer sorte, objeto de lei de iniciativa do próprio Poder, ao qual competiria também definir a natureza do benefício. Sem razão data vênia, o impetrante, ao alegar ofensa ao princípio da isonomia, porquanto, se em decisão administrativa os juízes auditores foram contemplados equivocadamente pela inadequada aplicação do artigo 22 da Lei 8.460/92, não seria possível invocar situação ilegítima para justificar nova ilegalidade. Lembro, a propósito, que esta Corte, ao apreciar caso análogo, negou a juiz auditor da Justiça Militar Federal o direito de perceber gratificação de habilitação profissional prevista na Lei 7.923 de 89, enfatizando que os magistrados possuem estatuto próprio, Lei Complementar 3579, por força de norma constitucional. O artigo 65 da Lei Complementar 3579 arrola as vantagens que os magistrados podem perceber, além do vencimento, entre elas, não se enumerando gratificação de habilitação profissional. RMS 21.410, Nério da Silveira, DJ de 2 do 493. Ante tais circunstâncias, a míngua de direito que ampara o pedido denego a segurança. É conhecida e declarada pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte, o governo baiano, agindo como se tal não tivesse ocorrido, continua a aplicar o redutor instituído pelo malsinado decreto, agora com apoio em lei supervenientemente editada, Lei número 7.310 de 98, aplicada com efeitos retroativos. O pedido é pelo esclarecimento do julgado, quanto aos seus efeitos, ante a declaração de inconstitucionalidade do mencionado decreto, inclusive em relação aos embargantes que ostentam a situação de inativos. É o relatório e o voto é o seguinte. Por meio do acordo de folhas, declarou o Supremo Tribunal Federal a inconstitucionalidade do decreto 3.979 de 95 do Estado da Bahia, que havia rebaixado os limites máximos da soma da gratificação de produção com o vencimento inicial do respectivo cargo dos servidores da categoria funcional da referida unidade federada, denominada Grupo Operacional Fisco, que haviam sido fixados pela Lei 4.964 de 89. Teve o acordo por ofendido, no caso, o princípio da legalidade.
Ao mesmo tempo, entretanto, declarou inconstitucional a mencionada lei, no ponto em que estabeleceu, por limite máximo mensal da gratificação de produção, a diferença entre o valor total da remuneração prevista constitucionalmente como parâmetro na área do Poder Executivo Estadual e o valor da parte fixa do vencimento inicial do respectivo cargo. Essa vinculação do limite da referida vantagem funcional à remuneração de secretário de Estado foi considerada incompatível com a norma do inciso 13 do artigo 37 da Constituição, que em sua redação original já vedava a vinculação ou equiparação de vencimentos, conceito esse que envolve toda a espécie remuneratória, o que acabou especificado na nova redação dada ao dispositivo pela emenda constitucional 19 de 98, razão pela qual o acordo afastou o efeito vinculante da norma do artigo 5º da Lei 4.964 de 89, afirmando que a única interpretação do dispositivo em apreço compatível com a Constituição é aquela segundo a qual, ao fixar ele o valor máximo da gratificação sob enfoque como sendo a diferença entre a remuneração de secretário de Estado e o vencimento inicial de auditor fiscal, fê-lo de maneira referida a maio de 89, de modo a impedir que eventuais aumentos da remuneração de secretário de Estado, a partir de então, viesse a refletir de forma automática, independentemente de nova lei, sobre os limites ou valores da gratificação em apreço, devido aos servidores do Grupo Operacional Fisco, ativos e inativos. Interpretação essa que, obviamente, não importou, nem poderia importar, redução de vencimentos ou proventos, cujos montantes vigentes na data acima assinalada, ao revés, são de ser preservados, em face do princípio da irredutibilidade de vencimentos. O que foi o seguinte: o tribunal, esse decreto reduziu o limite, tirou 40%, né, rebaixou, em consequência, a remuneração do Grupo Fisco. Né, o Supremo Tribunal declarou inconstitucional, né, esse decreto não podia agir, não podia ter esse efeito. Né, mas verificou que a lei estabeleceu uma espécie de vinculação. Toda vez que aumentava a remuneração de secretário, né, automaticamente deveria aumentar também essa gratificação. Então, de uma maneira excepcional, nesse caso, o tribunal, num recurso extraordinário, deu um efeito, julgou... Exato. Que era naquele momento. Naquele momento, só naquele momento. Mas o que acontece até hoje, como se vê aqui desses embargos, não são os segundos embargos, o Estado da Bahia vem cumprindo, não somente vem cumprindo o decreto que foi declarado inconstitucional, como, mais do que isso, editou uma lei, né, que, baseada em que a declaração foi pelo princípio da legalidade, né, editou uma lei, quer dizer, como que estivesse sanado. Né. Isso vem realmente criando um embaraço sério. Esses servidores vêm alegando que continuam recebendo 40% a menos desde a época da edição do decreto e que o julgamento não alterou nada nessa situação. E eu estou, então, dando esse esclarecimento todo para dizer bem claro, né, que não importou nem poderia importar a redução de vencimentos ou proventos, cujos montantes vigentes na data acima assinalada, ao revés, são de ser preservados, em face do princípio da irredutibilidade de vencimentos. Esse é o entendimento que ressalta com clareza mediana do acordo de folhas, motivo pelo qual o pedido de esclarecimento se revela, aí é que eu digo, descabido. Não sei se poderia dar, já acolher esses embargos parcialmente para dar o esclarecimento. Eu acho que se está dando esse esclarecimento, ministro, é melhor receber embargos para... Mas esses não são segundos embargos? Hã? São segundos embargos e os primeiros realmente são isso? Digamos, é interessante que o advogado diz que é por outro fundamento. Não, é claro que os primeiros embargos devem ter todos os fundamentos possíveis e imagináveis, né? Não podia se admitir, mas esse caso vem dando um trabalho, né? Eu acho que eu vou fazer o seguinte: eu vou votar para receber em parte,
os embargos. Meu voto. Mas está bem esclarecido. Apenas para declarar isso. Apenas para esclarecer. Só isso, para esclarecer isso. Tornar indiscutível o sentido do acordo. Agora, referentemente à lei, por meio da qual o Estado da Bahia teria reduzido a gratificação de produção aos níveis que haviam sido estabelecidos pelo decreto declarado inconstitucional, é uma espécie de reincidência agora com lei, né? Matéria que, por não ser objeto dessa ação, não pode ser aqui apreciada. Então, meu voto, então, acolhe em parte os embargos para o efeito, em face dos efeitos. Mas é bom para esclarecer, porque senão fica nos termos do voto, o voto pode ser... Para os esclarecimentos acima explicitados. Mas são vários ou é um? Não, esse esclarecimento. Então é melhor declarar. Que aí fica fácil. Para reafirmar, Então, para tornar bem claro. A parte dispositiva. Está bem, nós termos do voto. Eu vou realmente dizer sinteticamente o que foi dito em cima. Todos de acordo? Embargos recebidos em parte nos termos do voto do ministro relator, decisão unânime. Agravo regimental na ação direta de inconstitucionalidade 923, ministro Sidney Sanches. Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde versus Tribunal Superior do Trabalho. Vou resumir, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade contra a súmula de jurisprudência do TST. Eu neguei seguimento, a parte insiste com agravo, insiste no processamento, eu nego o provimento do agravo. Tem, eu cito o Veloso aqui, ó. Aqui, ó. A DIN 594 Veloso e há uma outra aqui, Calote. 3, 4, 5, 6, 7. Todos de acordo? De acordo. Como é, ministro Sidney, eu me distraí um pouco, nega provimento. O tribunal negou provimento ao agravo, decisão unânime. Mandado de segurança, Vossa Excelência tem outro? Idêntico? Não. Idêntico, quer dizer, análogo. Mandado de segurança 24.177, relator ministro Carlos Veloso, impetrantes Ismael de Araújo Filho e outros, impetrado o presidente da República. Impedido o ministro Gilmar Mendes. Impedido o ministro Gilmar Mendes. Senhor presidente, trata-se de um mandado de segurança impetrado contra ato do senhor presidente da República que editou a medida provisória 2131, de 28 de dezembro do ano 2000. Exatamente. Eu estou votando nesse sentido. Não tem nada de concreto. Nada de concreto, não, e mais. Há precedentes, por exemplo, ministra Ellen Grace, ministro Celso de Mello, negou segmento, ministro Moreira Alves. Vossa Excelência indefere uma segurança ou... Eu não estou conhecendo, não conheço. Todos de acordo? O tribunal não conheceu do mandado de segurança, decisão unânime. Ação originária 499. Ministro Maurício Correia, impetrante. É o mandado de segurança, né, subjacente. Olímpio Pereira da Silva Júnior, impetrado Superior Tribunal Militar. 24. É o 499, mandado de segurança. 099. Cuide-se de mandado de segurança com Ação pedido de originária, liminar, autuado nesta corte como ação originária, impetrado pelo ministro do Superior Tribunal Militar, Olímpio Pereira da Silva Júnior, contra a decisão do Conselho de Administração do STM, de 2/6/97, que lhe negou o direito de receber auxílio alimentação concedido aos juízes auditores da Justiça Militar da União, em decisão proferida na questão administrativa 274, na sessão administrativa de 16/4/97. O relator do RIT, impetrado anteriormente perante o Superior Tribunal Militar, indeferiu a liminar, verbis, recebidas as informações prestadas pelo excelentíssimo senhor ministro-presidente, e entendendo que não restaram demonstrados os pressupostos legais necessários
à concessão da outorga liminar, indefere o pedido. Posteriormente, o STM declinou de sua competência conforme acórdão assim emendado. É incompetente o Superior Tribunal Militar para processar e julgar mandado de segurança impetrado por um de seus ministros, quando a matéria objeto do pedido, direta ou indiretamente, é de interesse de todos os integrantes da Corte. Inteligência do artigo 102, inciso 1º, a linha N, parte final da Constituição Federal, acolhida a preliminar de incompetência suscitada pela douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, determinando a remessa dos autos ao egrégio Supremo Tribunal Federal, decisão unânime. Ao apreciar a liminar, ratifiquei a decisão de folha 19 do presidente do Tribunal, a qual, pelos mesmos fundamentos ali expostos, principalmente em face da vedação contida no parágrafo 2º do artigo 65 da Lei Complementar 3579. Encontrando-se os autos suficientemente instruídos, dispensei a requisição de informações. O Ministério Público opina pela denegação da segurança em parecer assim emendado. Mandado de segurança impetrado por ministro do Superior Tribunal Militar, requerendo o pagamento de auxílio alimentação concedido administrativamente a juízes auditores da Justiça Militar. Vantagem não prevista na Lei Complementar 3579, parecer pela improcedência do pedido formulado no mandamos, é o relatório. No voto. Essa Corte é competente para processar e julgar originariamente o presente writ, cuja decisão interessa a todos os membros do Tribunal de Origem, incidindo dessa forma a linha N, infine do inciso 1º do artigo 102 da Constituição Federal. Quanto ao mérito, o impetrante não se conforma com a decisão do Conselho de Administração de seu tribunal, que concedeu o auxílio alimentação aos juízes auditores da Justiça Militar da União. Ele negou o mesmo benefício, ferindo dessa forma, segundo entende, o princípio isonômico que deve nortear todos os atos administrativos, como na espécie o pagamento das vantagens ou benefícios a que fazem jus os magistrados que se encontram na mesma situação. A decisão do plenário daquela Corte, na questão administrativa 274, fundou-se no artigo 22 da Lei 8.460 de 92, com a redação dada pela medida provisória 1522 de 96, que tem o seguinte teor. Artigo 22. O Poder Executivo disporá sobre a concessão mensal do auxílio alimentação por dia trabalhado aos servidores públicos federais civis ativos da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. A concessão do auxílio alimentação será feita em pecúnia e terá caráter indenizatório. Observe-se que a Lei 8.460 de 92, fundamento da concessão do auxílio alimentação aos juízes auditores, cuja extensão é aqui pleiteada, tem como destinatários os servidores públicos federais civis ativos da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, não podendo abranger membros do Poder Judiciário que são regidos por legislação própria, conforme previsto no artigo 93 da Constituição, que exige lei complementar para dispor sobre o Estatuto da Magistratura, já editada na data da promulgação da Carta de 88 e por ela recebida. Pela natureza das funções próprias dos magistrados, vê-se que não podem eles ser considerados indistintamente servidores públicos civis, dada a sua autonomia e submissão a normas específicas da Carta Federal e de seu Estatuto. Aliás, a LOMAN, em seu artigo 32, parágrafo único, considera os magistrados como não pertencentes à categoria dos servidores públicos. Artigo 32, parágrafo único, a irredutibilidade dos vencimentos dos magistrados não impede os descontos fixados em lei em base igual à estabelecida para os servidores públicos para fins previdenciários. Por outro lado, o artigo 65 da Lei Complementar 3579 enumera as vantagens que os magistrados podem receber nos termos da lei, além dos vencimentos, incluindo algumas de natureza indenizatória, como as ajudas de custo para transporte, moradia e diárias. Note que após a enumeração das referidas vantagens, ficou disposto no parágrafo 2º do mesmo artigo 65. É vedada a concessão de adicionais ou vantagens pecuniárias não previstas na presente lei, bem como em bases e limites superiores aos nela fixados. Ficou claro dessa forma que a expressão adicionais ou vantagens pecuniárias, utilizada pelo legislador em 1979,
deve entender-se como todo e qualquer acréscimo pago ao magistrado, seja de que natureza for, não sendo admissível a tese defendida pelo impetrante de que o auxílio alimentação, sendo verba indenizatória, não seria atingida pela redação do parágrafo 2º do artigo 65 da LOMAN. Esta Corte já se manifestou por diversas vezes sobre a matéria, firmando orientação no sentido de que somente as vantagens enumeradas na Lei Complementar 3579 são conferidas aos magistrados. Aspas, é de caráter exaustivo a enumeração das vantagens conferidas aos magistrados pela Lei Complementar número 3579, não se lhes estendendo, portanto, as outorgadas em lei ordinária aos servidores em geral. Precedente do Supremo Tribunal Federal, RS 100.584, DJ de 3 do 492, RMS 21.410, por aí vai. Está claro, pois, que se o Poder Executivo instituir o auxílio alimentação para seus servidores, estabelecendo posteriormente a natureza indenizatória do benefício, daí não decorre que, com essa alteração, os membros da magistratura possam dele usufruir sob a alegação de que verba indenizatória não se confunde com adicionais ou vantagens pecuniárias. É que, se fosse possível estender aos membros do Poder Judiciário o auxílio alimentação, a medida seria, de qualquer sorte, objeto de lei de iniciativa do próprio Poder, ao qual competiria também definir a natureza do benefício. Sem razão data vênia, o impetrante, ao alegar ofensa ao princípio da isonomia, porquanto, se em decisão administrativa os juízes auditores foram contemplados equivocadamente pela inadequada aplicação do artigo 22 da Lei 8.460/92, não seria possível invocar situação ilegítima para justificar nova ilegalidade. Lembro, a propósito, que esta Corte, ao apreciar caso análogo, negou a juiz auditor da Justiça Militar Federal o direito de perceber gratificação de habilitação profissional prevista na Lei 7.923 de 89, enfatizando que os magistrados possuem estatuto próprio, Lei Complementar 3579, por força de norma constitucional. O artigo 65 da Lei Complementar 3579 arrola as vantagens que os magistrados podem perceber, além do vencimento, entre elas, não se enumerando gratificação de habilitação profissional. RMS 21.410, Nério da Silveira, DJ de 2 do 493. Ante tais circunstâncias, a míngua de direito que ampara o pedido denego a segurança. Relator, defere mandado de segurança. Todos de acordo? Acho que não tem. Ajuda não é, tem Tribunal. Vai subsistir de qualquer sorte a perplexidade em relação aos juízes auditores que colheram. Sim. Sim, mas não é a discussão no. Mas isso é um papel para o Ministério Público. Eu cheguei a imaginar em declarar a inconstitucionalidade da resolução, mas achei que Não seria o caso? Não, porque... É porque é um caso típico de igualdade no ilícito, né? Sim, não há dúvida. Nós chegamos outro dia, num caso, mas aí, indiscutivelmente, se um recebesse, o outro teria que receber. E que nós declaramos, incidentemente, então, a inconstitucionalidade da norma invocada. Né? E o STM tem um precedente célebre, que é o das gratificações militares. Taquigrafia não precisa anotar, quer dizer, que os ministros civis propuseram a ação, porque os ministros militares continuavam a receber as gratificações militares na coisa. E aí com um argumento muito sério, parecer do Frederico Marques, que nos tratava de equiparação de súmula 239, porque eram todos ministros. E isso resultou realmente numa representação minha à presidência da República, que ouviu o consultor, que era o ministro Brossard, que então deu parecer dizendo que Acho que o artigo 62. juiz não tem direito à gratificação de escafandro. Acho que o artigo 62 da LOMAN que diz que não pode haver no mesmo tribunal juízes com... Pois é, ali não havia Diferente. dúvida, porque o juiz de primeira instância tinha julgado improcedente a ação com base na súmula 239. E essa foi arrasada, dizendo, não, isso aqui não. Aqui o cargo é um só.
Então, e a proclamação. inconstitucionalidade estava no padrão. Tribunal indeferiu o mandado de segurança. Senhor presidente, Decisão unânime. Vossa Excelência. não, essa questão de que a reforma subsiste, né? Então vamos cancelar aí a proclamação. Eu não me lembro qual foi o caso. Eu fui o relator. Ministro Gilmar. Em que era essa coisa que nós declaramos inconstitucional a norma padrão da equiparação pretendida. No caso, realmente são duas instâncias, mas realmente a fundamentação... Me ocorre, é uma analogia bastante longínqua, mas num passado, acho que também bastante distante, num caso em que se discutia um mandado de segurança contra uma segunda resolução do Senado que impugnava uma norma na qual o Senado revogava a suspensão, isso na década de 60, salvo engano, era Alcino Salazar, procurador-geral, o tribunal aceitou uma representação oral do procurador-geral contra o ato e acabou, uma vez que não cabia mandado de segurança contra o ato normativo, acabou por fazer a declaração, aquele caso célebre no qual se afirmou que o ato do Senado é único e irreversível. Aqui não sei se não seria o caso, pelo menos, de remeter esses autos ao Ministério Público para as providências cabíveis. Aqui Foi... Se Vossa Excelência quiser chamar um outro caso, está no informativo, eu recupero esse caso recente em poucos minutos. Vossa Excelência pede isso em mesa, então. Em mesa. O ministro Gilmar é que pede. O gabinete relator, indeferindo o mandado de segurança, pediu visto. Aliás, aqui não precisa... É em mesa, né? Suspendo o curso do julgamento. E vamos passar no mandado de junção 611, julgado no dia 19 de agosto, último, né, houve uma incorreção na proclamação, que será retificada neste momento. O Tribunal julgou procedente em parte o pedido formulado no mandado de junção para determinar ao Congresso Nacional que afaste a mora no tocante à lei complementar prevista no artigo 192 da Constituição Federal. Essa referência ao artigo 192 é inexata e deve ser substituída, e fica substituída, prevista no parágrafo 3º do artigo 192 da Constituição Federal. Taxa de juros reais. Ação direta de inconstitucionalidade 1936, de Pernambuco, ministro Gilmar Mendes, requerente Procurador-Geral da República, versus Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Senhor presidente, eu leio parte do relatório, já tinha sido elaborado do ministro Nery da Silveira, que eu adotei. É uma ação movida pelo Procurador-Geral da República, propõe a declaração de inconstitucionalidade de alguns dispositivos do regimento interno do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O artigo 46A diz o seguinte: a critério do desembargador relator, quando da remessa dos autos de mandados de segurança e de habeas corpus à Procuradoria-Geral da Justiça, poderão ser extraídas cópias autenticadas dos autos que permanecerão no gabinete, as quais serão utilizadas para o julgamento do feito nas hipóteses em que fim do prazo legal para emissão de parecer pelo Ministério Público não tenham sido devolvidos. O artigo 128, parágrafo 7º, não foi conhecido por ocasião do julgamento da liminar, mas o artigo 161 foi também objeto de discussão. Diz o seguinte: prestadas ou não as informações pela autoridade impetrada, fim do prazo legal, os autos serão remetidos à Procuradoria-Geral da Justiça para parecer, observado o disposto no artigo 46A, que é essa cláusula de julgamento sem o parecer. A liminar foi indeferida e no parecer do Ministério Público se diz fundamentalmente o seguinte: a norma transcrita não se revela inconstitucional,
pois não dispôs sobre matéria de cunho processual, cuja disciplina subordina essa edição de lei federal nos termos do artigo 22.1 da Constituição da República, tendo, na verdade, tratado de tema estritamente regimental em respeito às normas processuais vigentes na conformidade do disposto no artigo 96.1a. De acordo com o artigo 84 do Código de Processo Civil, quando a lei considerar obrigatória a intervenção do Ministério Público, a parte promover-lhe-á a intimação sob pena de nulidade do processo. Sim, é a falta de intimação do Ministério Público, quando atua como fiscal da lei, que acarreta a nulidade do processo. O que não ocorre quando, embora regularmente intimado, aquele órgão deixe de se manifestar no prazo legal. Nesse passo, Vossa Excelência bem asseverou quando do julgamento da medida cautelar. Certo está que a norma regimental em apreço não afasta a regra legal da intimação do Ministério Público para pronunciar-se tanto em habeas corpus quanto em mandados de segurança, e aí menção às leis. Na hipótese de habeas corpus, parágrafo 1º do citado artigo 1º do Decreto-Lei 1552 de 69, estipula que, fim desse prazo, os autos com ou sem parecer serão concluídos ao relator para julgamento independentemente de pauta. Oportuno salientar, diz ainda o Ministério Público, que a primeira turma desse colêgio do Supremo Tribunal Federal já entendeu não ser causa de nulidade a ausência de manifestação do Ministério Público nos feitos nos quais é obrigatória a sua intervenção, desde que haja sido validamente intimado a se manifestar. E aí, precedente do ministro Celso de Mello. No mesmo sentido, é a opinião abalizada de Teotônio Negrão. Assim conclui, não se vislumbra pelas mesmas razões a pretendida inconstitucionalidade no tocante à expressão observada o disposto no artigo 46A, contida no artigo 161 do Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Digo eu, não está caracterizada a usurpação de competência constitucional do legislador federal. Ao contrário, o ato impugnado atende ao disposto no artigo 96.1a da Constituição, que confere aos tribunais a competência privativa para elaborar seus regimentos internos com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes. Evidente, ademais, que as normas regimentais impugnadas não eliminam a possibilidade de manifestação do Ministério Público, que não deixará de ser intimado nos casos de intervenção obrigatória. Ante o exposto, o meu voto é no sentido da improcedência da presente ação direta. O relator então julga improcedente a ação. Como vota o ministro Maurício Correia? De acordo. Carlos Veloso? De acordo. Celso de Mello? República pertence? Senhor presidente, eu já tenho defendido esta solução, por exemplo, em casos do Tribunal Superior Eleitoral. Em casos de processos de qualificada urgência, que a vista MP seja dada mediante cópias e, portanto, facultando-se lhe dar parecer escrito ou oral. A norma regimental do Tribunal de Justiça de Pernambuco regula exatamente isso, que o relator poderá, quando da remessa dos autos, mandado de segurança de habeas corpus à Procuradoria-Geral da Justiça, extrair cópias autenticadas dos autos que permanecerão no gabinete para julgamento na falta de emissão do parecer. Não vejo também a inconstitucionalidade pleiteada, porque não está se regulamentando o processo. O processo determina a audiência, a oportunidade do parecer do Ministério Público, e não que a falta deste parecer possa eternizar o andamento do processo. Ministro Sanches. Deveria ser feito ao contrário, as cópias é que deveriam ir para o Ministério Público. Sim. Porque aqui vai jogar o feito suplementar nas cópias, mas não faz diferença. Isso não deixa de ser regimental. Isso moderado. As cópias do Ministério Público pouparia xerox, porque não precisaria disso, termo de juntada, etc. Tribunal julgou improcedente a ação. Decisão unânime. Na ação originária 99. Prosseguindo. Na ação originária 499. Eu recuperei do informativo 244 a notícia do julgamento do RE 264-289 do Ceará, de que fui relator em 3 de outubro de 2001. Ao que me recordo do caso, a notícia é absolutamente fiel. Está deduzida nos seguintes termos.
por ofensa ao princípio da reserva de lei formal para a concessão de aumentos aos servidores públicos, CF, artigo 61, parágrafo 1º, 2A, o Tribunal declarou de ofício a inconstitucionalidade do artigo 10 da Lei 7673/95 do município de Fortaleza, que, ao instituir a gratificação de aumento de produtividade, delegou ao Executivo, sem quaisquer parâmetros, a definição de sua disciplina. Parêntese. Fica instituída a gratificação relativa à produtividade dos integrantes do quadro de procuradores do município, na forma do decreto a ser baixado pelo chefe do Poder Executivo. E do decreto 9643/95, que o regulamentou. Tratava-se, na espécie, de recurso extraordinário em que se pretendia ver reconhecido o direito de procuradores inativos à percepção da referida vantagem por força do artigo 40, parágrafo 4º da Constituição Federal, na redação original, que determinava a extensão aos inativos de quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade. O Tribunal, considerando que a extensão prevista no artigo 40, parágrafo 4º da Constituição Federal pressupõe a validade da lei instituidora da vantagem, não conheceu do recurso extraordinário. Me parece que o caso mutatis mutandis se aplica à espécie vertente. Ministro do STM reivindica vantagem indenizatória, auxílio alimentação, concedida por resolução e paga aos juízes daquele mesmo ramo da justiça especializada de primeiro grau de jurisdição. A diferença de instância aqui não tem o menor significado. O voto do eminente relator funda-se exclusivamente no artigo 65 da LOMAN, que proíbe o pagamento a qualquer título a magistrados de vantagem pecuniária nela LOMAN não prevista. Por isso, eu proponho, na forma do precedente, e como sugerido pelo ministro Gilmar Mendes, que, julgando improcedente a ação, se declare-se de ofício, incidentemente, a inconstitucionalidade da norma de parâmetro, que é uma resolução, né? É uma resolução 274, parece. Na hora que... acho que é uma boa solução. Da resolução do STM. Eu fico satisfeito como algoz não serei eu. Hein? Aí eu fico satisfeito que aí não serei eu algoz. Mas eu estou de acordo. É porque na justiça o que militar... me torna cúmplice É porque agora. na justiça militar eu sempre preferi advogar no tribunal. Bom, isso nesse sentido. Ministro relator, Aqui é uma resolução. como é o número da resolução? Não, no caso concreto, Foi estendido. é a resolução administrativa do STF. O título não dela aqui. Do Conselho de Administração Você fala assim. Chama-se decisão proferida na questão administrativa Artigo 274. Isso já tem 22 da Lei precedente na linha 8.460 de 92, da sessão de pela medida provisória Em que data? 296. 16/4/97. Resoluções semelhantes, nós estamos cansados. Bom, aqui que está em jogo. Incansável divergência do ministro Magorelli. Aí qual é o número desse precedente, seu desse Este é o RR 264 264? 289 do Ceará, pertence 3 de outubro de 2001, informativo 244. O eminente relator, então, reajusta para
Não é, só acrescenta. Complementa. Incidente Acrescenta. é isso? Declara inconstitucionalidade. Ministro Celso. Tem uma declaração de inconstitucionalidade sem manifestação do Ministério Público. Eu acho que apenas... Agora o parecer do Ministério Público se baseia Levantou- nisso, que não pode haver Levantou-se. vantagem para Só não magistrado. propõe, né? Mas ele Sem- já aborda a questão. Não, Implicitamente. sim, mas eu digo, talvez ouvir Se o ministro, se o procurador-geral... ouvir. Sua palavra, então, eminente. Procurador-geral. Senhor presidente, a ilegalidade é flagrante, de acordo com o parecer emitido pelo eminente procurador, Dr. Alcides Martins, que aprovei. Não há previsão na lei orgânica da magistratura sobre esse tipo de, a lei complementar 3569, sobre esse tipo de auxílio de alimentação. Agora, eu não tive conhecimento aqui do ato em si, do Conselho de Administração da Corte, mas a impressão que se dá, de acordo com o que foi discutido até agora, é que se trata de um ato que tem características de generalidade, como aqui lembrou o ministro Sérgio Pertence. Eu próprio tive a oportunidade de... exato. Então, eu, diante disso, tendo visto até outras ações que propus perante este tribunal, entendo que há inconstitucionalidade exatamente porque qualquer tipo de remuneração que possa ser, a despeito de se argumentar que se trata não se trata de remuneração, mas sim de indenização, etc. Mas, perfeito. Mas, de qualquer forma, na linha do que argumentei quando propus ações diretas para essa corte, tendo visto a violação do princípio da legalidade, sobre o tipo de remuneração que podia ocorrer a despeito dessa discussão, é inconstitucional esse ato do Conselho de Administração do Superior Tribunal Militar. Essa resolução, né, concede esse auxílio aos juízes que compõem os conselhos militares, os juízes militares ou também o juiz togado? Aos juízes auditores do tribunal. Também, Não é o caso dos militares. Então, ministro... Então, os votos já estão colhidos aqui. Ministro Celso de Mello, ministro Santos, ministro Moreira Alves, o tribunal julgou improcedente a ação originária. Aí eu não sei se declara. Não, se julga, se indefere o mandado de segurança que está ouvido o incluído. procurador-geral. E ouvido o procurador-geral se... Eu sei, mas não fala no mandado de segurança. Porque essa ação é uma capa, encapa uma... Sim, isso. Eu uso, indefiro o mandado de segurança, porque isso é uma mera classificação Pois é, eu acho. burocrática, que seja o que for, a gente chama de ação originária. Mas acontece o seguinte, tem que declarar a inconstitucionalidade e Não, fazer eu para o Senado. sei, mas eu digo o seguinte. Dizendo é o próprio dispositivo da principal. Eu acho que é indeferir o mandado de segurança. O tribunal indeferiu o mandado de segurança e, ouvido o Procurador-Geral da República, de ofício declarou a inconstitucionalidade do ato número 274 do Conselho de Administração do Superior Tribunal Militar, datado de 16 de abril de 97. Decisão unânime, votou o presidente. Eu vou apenas aqui agora eu vou devolver para mim o direito de votar, porque já terminamos. Vamos aqui. É a ação originária 633 do Rio Grande do Sul. Mandado de segurança contra ato do Procurador-Geral da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, originariamente impetrado junto ao Tribunal de Justiça Gaúcho. Na petição, arguiu o Estado do Rio Grande do Sul a suspeição de todos os desembargadores da Corte Local, tendo em vista que os magistrados teriam interesses semelhantes aos alegados pelos membros do Ministério Público na presente ação. Ante o reconhecimento da suspeição por parte dos 6 desembargadores integrantes do 2º Grupo Cível do Tribunal, o primeiro vice-presidente da Corte, com base na letra N
determinou a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. Adota a Procuradoria-Geral, em parecer, o doutor Geraldo Brindeiro opinou pela não caracterização da hipótese prevista no mencionado dispositivo constitucional. Para examinar a competência desta Corte, submeto para a gente feito ao plenário em questão de ordem. É o relatório e o voto é o seguinte: a regra de competência constante da linha N do inciso 1º do artigo 102 da Constituição Federal é clara em determinar que cabe ao Supremo Tribunal Federal o julgamento das ações em que estiver em jogo o interesse da magistratura ou aquelas em que mais da metade dos juízes do Tribunal de Origem se derem por impedidos ou suspeitos. A jurisprudência dessa Corte, por sua vez, entende que o interesse de que trata a primeira parte do mencionado dispositivo deve ser exclusivo da magistratura, ou seja, interesses que envolvam os magistrados e outras categorias funcionais não têm o condão de ensejar a incidência da norma constitucional em questão. Nesse sentido, entre outros precedentes, né, os que menciono aqui. É evidente desse modo que é o caso dos autos, por também envolver interesses do Ministério Público Gaúcho, não se enquadra nessa hipótese. Resta ser analisada a segunda possibilidade de competência originária do Supremo Tribunal, prevista no artigo 100, no 102, primeiro N, qual seja, o caso em que mais da metade dos membros do Tribunal de Origem se dê por impedidos, no presente feito como visto, entre os 125 membros do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, somente os 6 integrantes do segundo grupo cível se deram por impedidos ou suspeitos, após o que os autos foram encaminhados ao Supremo Tribunal Federal. Patente assim que não houve a expressa manifestação de mais da metade dos membros da Corte acerca da suspeição arguída pelo Estado do Rio Grande do Sul, que descaracteriza a competência do STF. Situação análoga também envolvendo o Tribunal Gaúcho, foi apreciada, etc. Isso é um precedente que eu estou citando. Desta forma, eu voto resolvendo a questão de ordem, determino o retorno do presente mandado de segurança ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, para que os demais desembargadores se manifestem acerca da alegada suspeição, ou então processe, né, e julgue o mandado de segurança. Todos de acordo? Tribunal, resolvendo a questão de ordem, decidiu determinar o retorno do mandado de segurança ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, para os fins explicitados no voto do eminente relator. Aliás, do relator, aí não é eminente, não. Tirou a eminência. 633. Qual foi que eu julguei agora? Em ação originária 633. 633. Questão de ordem. Questão de ordem. Decisão unânime. Com vista ao ministro Sidney Sanches, agravo regimental na reclamação 1020, que teve como relator o ministro Otávio Galotti, agravante Instituto Nacional do Seguro Social, agravado juiz federal da 4ª Vara de Niterói. Senhor presidente, o serviço ao ministro Otávio Galotti assim expôs o caso no relatório do presente agravo. Foi a questão assim resumida e decidida no despacho de folhas 26, ao qual se dirige o presente agravo regimental. Trata-se de reclamação contra a tutela antecipada por juiz federal para garantir a compensação de valores correspondentes a contribuições providenciárias indevidamente recolhidas. Diversamente do que supõe o reclamante, o artigo 1º da Lei 9.494/97, objeto do julgado do Supremo Tribunal na DC4, não abrange na extensão por ele determinada o campo da norma constante do parágrafo 3º, mas somente o caput do artigo 1º da Lei 8.437/92, cujo comando estaria sendo implicitamente preterido pela decisão reclamada segundo a petição inicial. Nego, portanto, seguimento ao pedido de acordo com o parágrafo 1º do artigo 21 do Regimento Interno e 38 da Lei 8.038, prejudicado em consequência do requerimento de medida liminar. E prossegue o ministro Galotti, depois de transcrever o seu próprio despacho. Em oposição a esse entendimento, sustenta o agravante. Verbes. Observa-se que o artigo 1º da Lei 9.494, de 10 de 9/97, que diz: aplica-se a tutela antecipada prevista nos artigos 273 e 461 do Código de Processo Civil, o disposto nos artigos 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei 4.348, de 26 de julho de 64,
no artigo 1º, 3º e 4º da Lei 8.347, de 30 de junho de 92. Se reporta ao artigo 1º da Lei 8.437, 92, e no artigo se inclui o caput, incisos e parágrafos. Diz ele, ora, se o artigo 1º da Lei 9.494, de 10 de 9 de 97, reporta-se ao artigo 1º da Lei 8.437, 92, está abrangido o seu parágrafo 3º. Abrangeria tão somente o caput do artigo 1º da Lei 8.437, 92, se a Lei 9.494, de 10 de 9 de 97, textualmente se referisse apenas ao caput do artigo 1º da Lei, mas, ao contrário do apontado no despacho, a norma se dirige ao artigo 1º, que aí se incluiu os seus parágrafos, inclusive o parágrafo 3º. Cita ainda o Instituto, em abono de sua tese, o acordo da 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça no recurso especial 103.752, referindo a final. Registre-se que o senhor ministro Moreira Alves acatou a reclamação 1022, pedindo informações para depois examinar a liminar, com suporte idêntico a esta reclamação, ou seja, a inviabilidade da concessão de tutela contra a Fazenda Pública, que esgote no todo e em parte o mérito, conforme consiga no parágrafo 3º do artigo 1º da Lei 8.437, 92. Esse foi o relatório do ministro Galotti. E o voto de Sua Excelência foi esse. Dispõe a Lei 9.494, 97, no seu artigo 1º, cuja constitucionalidade for reconhecida pelo Supremo em sede cautelar, ao julgar a declaratória de constitucionalidade número 4. Artigo 1º. Aplica-se a tutela antecipada prevista no artigo 273 e 461 do Código de Processo Civil, o disposto no artigo 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei 4.348, de 26 de junho de 64, no artigo 1º e seu parágrafo 4º da Lei 5.021, de 9 de junho de 66, e nos artigos 1º, 3º e 4º da Lei 4.437, de 30 de junho de 92. Estipula de seu turno a Lei 8.437/92, no seu artigo 1º, os respectivos parágrafos. Artigo 1º. Não será cabível medida liminar contra atos do poder público no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança em virtude de vedação legal. Parágrafo 1º. Não será cabível no juízo de primeiro grau medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita na via de mandado de segurança à competência originária do tribunal. Parágrafo 2º, o disposto no parágrafo anterior não se aplica aos processos de ação popular e de ação pública. Parágrafo 3º, não será cabível medida liminar que esgote no todo e em parte o objeto da ação. E prossegue o voto do ministro Galotti. Não me demovem as razões do agravante da convicção externada no despacho agravado, no sentido de que a remissão do artigo 1º da Lei 9.494/97, objeto da decisão do Supremo na ADC 4, só ao caput do artigo 1º da Lei 8.437/92 se destina, e não aos respectivos parágrafos. Principia esse entendimento pela literal verificação de que, quando é seu objeto estender aos parágrafos a remissão, digo expressamente o citado artigo 1º da Lei 9.497. Veja-se a menção ao parágrafo 1 do artigo 5º da Lei 4.348 de 64 e ao parágrafo 4º do artigo 1º da Lei 5.021 de 66, o que não sucede ao artigo 1º da Lei 8.437/92 em causa, mencionado sem alusão a seus parágrafos. Afora esse argumento literal, como Sua Excelência afirma, acrescenta, a corroborar logicamente esse entendimento está a autonomia do comando dos 3 parágrafos em relação ao conteúdo do caput do artigo 1º em questão, suscetível de fazer sentido próprio, independentemente do conteúdo dos parágrafos. Extrai-se, além disso, da exegese sistemática dessa última norma, artigo 1º, atrelado ao conteúdo das leis 4.348 e 5.021, como alvo de sua incidência, o ato da concessão de vantagens pecuniárias aos servidores públicos, apresentando, contudo, de muito mais amplitude o campo da abrangência da regra do processo residente no parágrafo 3º do artigo 1º da Lei 8.437/92. E disse o ministro Galotti, nego, portanto, provimento ao agravo. Na ocasião, antecipei pedido de vista dos autos, porque, sendo eu o relator da ADC 4, na qual já havia proferido voto de mérito, interrompido o respectivo julgamento e faço o pedido de vista dos autos pelo ministro Sepúlveda de Pertence, cheguei a supor que somente após sua conclusão pudesse eu melhor avaliar o alcance de tal decisão. Ou seja, se estava ou não abrangido por sua eficácia o parágrafo 3º do artigo 1º da Lei 8.437/92, que diz:
não será cabível medida liminar que esgote no todo ou em parte o objeto da ação. E é esse o parágrafo que aqui interessa. Concluí, porém, que o presente julgamento pode prosseguir sem prejuízo da suspensão temporária daquele. É que na concessão da medida cautelar na DC4, somente se discutiu a constitucionalidade ou não do caput do artigo 1º da Lei 9.494/97, como nele está expresso, e não em conjugação com os parágrafos do artigo 1º da Lei 8.437/92, que naquele não são referidos, e que ademais são inteiramente autônomos. Por isso mesmo, examinando questão assemelhada à que se focaliza na presente reclamação, decidiu o plenário, na reclamação 798-A, relatada também pelo ministro Otávio Galotti, Diário da Justiça de 8 de 9 de 2000, ementa, tutela antecipada concedida para a determinação de abatimento na alíquota de contribuição providenciária do servidor, nem pela simples circunstância de refletir em consignação no contra-cheque de pagamento da remuneração do servidor, pode ela equiparar-se à vantagem funcional de que trata o artigo 1º da Lei 9.494/97, validado pelo julgamento cautelar da ação declaratória número 4, de forma alguma descumprido pela decisão reclamada. Pelas mesmas razões e pelo que ora foi acrescentado, acompanha o voto do ministro Otávio Galotti, negando o provimento da presente agravo. Enfim, na DC4 só se discutiu o problema de vantagens pecuniárias que se concede. Não se pode conceder por liminar, como não se concede mandado de segurança. Só isso. E se discutia se era constitucional ou não. E o Supremo entendeu de suspender decisões que, com base na inconstitucionalidade, davam a liminar. E aqui não é, aqui é matéria previdenciária. Aqui é previdenciária. Nós já temos vários acordos, eu citei só esse. Porque na ocasião só tinha isso. Não tem nada a ver com previdenciária, tem a ver só com vantagens funcionais que se acrescentam aos vencimentos do servidor ativo. E aí não esgota, não é aquele problema dos parágrafos de um artigo. É o problema esse que estou resolvendo, mas dizendo que esses parágrafos não foram objeto de julgamento na DC4. Portanto, a reclamação, quando sustenta que foi violada a decisão do Supremo na DC4, não está correto. Quer dizer, aí fica estabelecido, então, que esses parágrafos não são alcançados... Não foram, não, eu digo aqui. É que na concessão da medida cautelar da DC4, somente se discutiu a constitucionalidade ou não do caput do artigo 1º da Lei 9.494/97, como nele está expresso, e não em conjugação com os parágrafos do artigo 1º da Lei 8.437/92, que naquele não são referidos e que, ademais, são inteiramente autônomos, tratam de questões outras. Perfeito. Então, eu estou acompanhando o voto do ministro Galotti e negando o provimento ao agravo. Eu só pedi vista porque eu estava em dúvida se precisava julgar o mérito, mas não cheguei à conclusão que não precisa. Ministro Maurício Corrêa, ministro Veloso, ministro Sérgio Mello, ministro Pertence, ministro Moreira Alves. De acordo. Tribunal. Qual é o número? Prosseguindo no julgamento, negou provimento ao agravo. Decisão unânime. Ministro Carlos Veloso, agravo nos embargos de divergência, no embargo de declaração, no agravo número 320.536. Senhor presidente, aqui é a conhecida questão. Agravo, embargo de divergência interpostos de acórdão que decidiu agravo regimental. Esta é a questão. Este é o relatório. Senhor presidente, o meu voto é no sentido de que o agravo não prospera. Cito inúmeros julgamentos deste plenário, Margalvão, Moreira Alves, Sepúlveda Pertence, enfim, vários. O caso é de provimento de recurso extraordinário? Não, agravo. Não, não estou dizendo. É agravo regimental contra provimento de recurso extraordinário, com base no artigo 557? Não. O segmento tem o agravo. Eu também distingo. É o problema dos embargos diversos. E cito a súmula 599 e digo que essa jurisprudência foi
consagrada pelo Código de Processo Civil, artigo 56(2). Agora, a novidade é que eu estou impondo a multa, porque manifestamente infundado, de modo que, digo, por isso os agravantes pagarão a agravada a multa de 5% do valor corrigido da causa. CPC 557, parágrafo 2º. Nesses termos, nego o provimento ao agravo. Todos de acordo? Acordo, senhor presidente, eu apenas quero deixar expressa essa reserva de exame em face da superveniência da nova redação do artigo 557, que deu ao relator possibilidade de dar provimento ao recurso por decisão individual sujeita a agravo regimental. Aí é matéria superveniente, não só por ser matéria superveniente, como porque o conteúdo é de um julgamento de um recurso extraordinário, eu tenho profundíssimas dúvidas sobre a aplicação da súmula 599. Mas o caso não é. De embargo de divergência. Nesse caso de embargo de divergência tem sido unânime. Não, mas o caso aí não, É de agravo regimental na turma. Agravo e embargo de divergência. Foi relator do agravo na turma. Mas é agravo regimental na turma, quer dizer, contra a inadmissão de recursos De embargo de divergência. Isso é a súmula 599, e, a meu ver, reforçada pela lei depois, que diz que cabe embargos em recurso extraordinário. Agora, o que eu acho, que eu estou, em princípio, é que quando o relator dá provimento ao recurso extraordinário, na verdade, o que a turma julga é um recurso extraordinário, embora sob a forma do recurso cabível contra a decisão do relator, que é um agravo regimental. Sim, foi julgado também. Isso aí é agravo. Não se transformou em recurso extraordinário. Não, tem o caso do... Negou seguimento. Aqui só não. Ministro do Galvão negou seguimento ao agravo. Aí veio o agravo regimental, Sim. que a turma rejeitou, que a turma negou provimento. Mas a dúvida que eu quero deixar reservada é essa. É o agravo regimental que reexamina o provimento do recurso extraordinário por decisão individual.